Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Aonde? Ao Você Pode. Acredite, eu sou o Beto, marido desse ser. Esse ser tá pegando, né? Você começou agora, Olha, aguenta. Não, tá demais esse negócio desse ser. Então Gostei. E eu, Ana Vasconcelos, esposa desse ser. Vocês já estão mais do que habituados. Acho que vocês já se acostumaram, né? Estamos mais uma vez aqui trazendo uma convidada, assim, muito especial. Mas antes de eu falar, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos, né, ativar as notificações. Fazendo favor. E seguir, gente. Eu tô vendo aí todo mundo assistindo. Vamos seguir, vamos, né, dar uma moralzinha aqui. E outra coisa que eu vou falar para vocês também, que é bem legal, se você quiser dar uma força aqui, patrocinar, né, o nosso canal, é muito simples. A gente tem um Instagram, que ele se chama @vocêpode, vcpod.oficial. É só entrar em contato com a gente. Inclusive, se você também quiser mandar a sua história, quiser contar aqui, você é super bem-vindo, tá? E chega de papo, né, senhor Wallace? O Wallace é quando eu tô brava, tá, gente? Eu não vou apresentar porque você tem que apresentar a pessoa, né? Porque você que é mais íntima dela. Você contou seus segredos mais profundos pra ela. Segredos do qual você nem sabe. Olha, ela sabe mais de você do que eu. Não gostei. É verdade. Olha, gente, essa pessoa, ela é muito especial pra mim. A gente sempre fala que quando a gente traz um convidado, obviamente tem uma ligação com a gente, né? Nesse princípio do você pode, acredite. A gente não consegue falar você pode sem falar acredite, né? Não tem jeito. Esse começo, ele tem... Claro, a gente vai trazer pessoas importantes pra gente, pessoas que fazem parte da nossa história. E essa pessoa, é difícil não falar dela sem se emocionar. Não vai chorar. Porque ela é muito importante pra mim. E ela é uma profissional incrível. Ela é psicóloga, ela tem pós-graduação sistêmica, familiar, em relacionamentos, atende tanto adultos como jovens, crianças. Ela é uma pessoa incrível. Aí você vai falar assim, tá, ela é psicóloga, mas o que tem a ver com Você Pode? Que tem toda essa área aí de empreendedorismo e tal. Vocês vão descobrir. Gente, é a Digiane. Seja muito bem-vinda, sua linda! Obrigada pelo convite. Agradeço o carinho, que é mega recíproco. É uma honra participar da história de vocês, da família de vocês. É sem preço, sabe aquela coisa assim, como que você dá um preço pra isso? Não tem preço. Muito obrigada pelo carinho, que vocês moram no meu coração de verdade. A gente que agradece você ter aceitado o convite de vir participar da nossa loucura. Adoro loucura, Não tem como eu falar, eu já tô toda emocionada, vocês estão acostumados a me ver rir toda vez, mas só eu sei o quanto eu tô emocionada e feliz de você estar aqui, porque minha gratidão é eterna a você. Bom, mas vamos desfocar de mim. Essa pergunta primeira sempre é minha. Sempre é você. Mas me fala, hoje, quem é Digiane? Digiane, nossa, que pergunta, né? É a pergunta que eu faço pras pessoas, poxa! Já era! Tá bom, o jogo inverteu! Agora eu tava doida pra esse momento. Agora é a minha vingança! Bom, a Digiane é uma psicóloga, como vocês falaram, que é mãe da Valentina, que tem 8 anos, que é esposa, que é filha. E que a prioridade dela sempre é a família, é manter as pessoas juntas. Às vezes eu falo, não vou fazer mais isso não vou ser mais boazinha, não vou ajudar ninguém, não vou me importar com ninguém, mas daqui a pouco eu tô pensando, poxa, bem que eu podia fazer alguma coisa nessa situação, né? Então, assim, eu costumo dizer que a psicologia, ela é o meu propósito de vida. Eu amo ajudar as pessoas, eu acredito muito que a gente pode mudar o mundo para melhor, eu tenho muita esperança, eu sou muito sonhadora. Eu acho que, em poucas palavras, essa sou eu. E é verdade. E é tudo verdade, porque eu fui prova viva mesmo. E como começou? É desde pequena que você falou assim, eu vou ser psicóloga? Sim. Jura? Desde Como pequena, assim? desde pequena. Quando eu tinha 9 anos, a minha cunhada me explicou que era uma psicóloga. Eu falei, é isso aí. Nossa. É isso que eu vou ser. Adorei. Mentira. Eu tinha 9 anos, 1 ano mais velha que a minha filha, que é totalmente criançona, assim. Eu olho pra minha filha e penso assim, nossa, é quase da idade dela, né? Minha cunhada começou a namorar com meu irmão e ela pensava em ser psicóloga na época, super novinha. Depois ela foi estudar serviço social, mas ela me explicou. Eu falei, o que é uma psicóloga? Eu falei, é isso, já sei. Me encontrei, mas eu não tinha dinheiro pra fazer psicologia e aqui não tinha faculdade pública de psicologia na época. Então, até eu me tornar psicóloga, teve um caminho. Ele ficou impressionado, aliás. Não, né? eu li.
o teu resumo da história que você passou pra gente, né? Então, a Didiane começou a trabalhar com que idade? 14 anos. Isso há um tempo atrás, para ser mulher, era difícil nessa época, né? Muito. A gente estava até conversando hoje. Eu incentivo muito minhas sobrinhas que estão entrando nessa fase a estudar. E eu me comunico muito bem com as pessoas, apesar de ser tímida, acreditem. É verdade, eu sou muito tímida. Tá vendo? Você pode, você é tímido, você pode, acredite. Eu sou muito tímida. Eu era aquela criança que caía uma bigorna atrás, eu não olhava. Caraca! Sabe? Assim, muito contida. Mas eu nunca gostei de ser tão contida. Então, eu sempre trabalhei isso em mim mesmo, antes da psicologia. E quando eu fui trabalhar com essa idade, lógico, você é humilhado, você é desclassificado porque você não tem dinheiro, você está ali trabalhando para alguém que tem mais dinheiro. Às vezes, os funcionários que são adultos te distratam de alguma forma. Algum engraçadinho vem assediar. Sim. Mas, assim, eu percebo que tudo isso me ajudou a aprender a lidar com essas situações. Então, assim, eu sou uma mulher que eu não tolero assédio e eu ensino todo mundo que conversa comigo sobre esse assunto. Eu sou uma mulher que todo mundo me respeita. E eu aprendi isso, menina, o traquejo de lidar com as pessoas. Sim. Né? Hoje a gente ainda estava conversando, eu e meu marido, que eu tinha uma chefe que ela falava assim pra mim, quando eu tinha 14 anos, você vai sair com isso aqui, você só volta quando isso estiver pronto. Só que ela falava pra mim isso, ela falava assim, quando estiver pronto, você vai embora a qualquer horário. Você imagina você tendo 14 anos. Vixe, voava. Eu me virava pra aquilo estar pronto no período da manhã pra eu ir almoçar e não voltar mais. Você trabalhou com o quê na época, com 14 Então, anos? eu passei pela JIP, que é uma instituição de São Vicente. Nem sei se funciona ainda porque dava pra fechar. Mas na época ela trabalhava só com meninas. Depois, uns 10 anos depois, começou a trabalhar com meninos e meninas no mesmo esquema do campus. Sim. Ah, tá. É a mesma coisa. Só que naquela época, em 90, as meninas ficavam na JIP, em São Vicente, e os meninos no campus, não misturavam. Entendi. E aí, meu primeiro trabalho foi num cartório, lá em Santos. E aí, eu moro aqui em São Vicente, era uma maratona, você imagina, eu almoçava 10 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá, sabe? Uma loucura total. Nossa, imagino. E lá eu tive a primeira experiência da pessoa ser muito rude comigo e eu não aceitar. Né, eu trabalhei por um tempo com uma pessoa maravilhosa, todo mundo era muito legal naquele cartório, as pessoas seguiram carreira lá. E aí uma pessoa que eu tinha que lidar diretamente era muito grosseira. E eu falei, eu não vou aceitar, meu pai e minha mãe não me tratam assim. Eu tinha 14 anos. Nossa. E foi uma decisão difícil, porque eu não tinha tanta condição financeira, né? Uma pessoa simples. E para mim seria uma oportunidade, porque todas as pessoas muito bem-sucedidas do cartório um dia foram do campus ou da JIP. Então, assim, eu tinha a promessa de estudar, de ter um bom salário. E eu falei, eu não vou aceitar, eu tenho a oportunidade de procurar outro lugar. E eu fiquei nesse lugar 6 meses. Depois eu vim para São Vicente, para uma imobiliária, e trabalhei até quase fazer 17 anos. E assim foi muito legal, porque como eu sempre fui essa pessoa com mais traquejo, de não aceitar, não vou, eu sou tímida, não vou fazer. Com 14, 15 anos eu vendia telefone, lembra que as pessoas, era muito chique vender telefone. Aliás, quem tinha Tinha telefone, era ostentação. Era. E aí eu trabalhava numa imobiliária que vendia, alugava casas, né? Alugavam. E eles também vendiam telefones. E aí eu fui para uma das unidades, esse meu patrão tinha 3 imobiliárias, e a menina ficou doente, alguma coisa assim, eu legionária, atendia telefone, fazia serviço de rua, era esse meu trabalho. E não tinha ninguém para vender. Olha só que louco, né? Caraca. E aí, um dia, os clientes começaram a chegar, a menina estava doente, eu comecei a desenrolar com os clientes e comecei a vender aqueles telefones. Eu lembro que as meninas das outras unidades falavam assim, Jane, se tu não conseguir atender, manda pra cá, tá? E eu falei, não, eu consigo atender. E aí o meu patrão falou, Jane, como você tá vendendo muito bem, você vai ganhar, sei lá, eu ganhava um salário mínimo, ele acrescentou mais R$500. Caraca, pra mim, mas é adolescente, ótimo. rica, né? Vou pra Disney. E aí eu era tratada com maior regalia. Tu quer comer? Pode pegar o dinheiro, come à vontade ali no restaurante, porque eu era vendedora com 14, 15 anos. Mas eu queria ser psicóloga, isso não mudou. Quando eu estava perto de fazer 18 anos, eu me dava muito bem com essa família, que eles eram donos dessa imobiliária. Tinha já uma relação bem próxima, você imagina. Cheguei menina, eu era 2 anos mais nova do que a filha dele. Caramba. E uma coisa muito louca, eu ia fazer serviço de rua, às vezes precisava fazer alguma coisa na escola da filha deles, levar alguma coisa que ela tinha esquecido. E pensava assim, um dia eu vou estudar numa escola assim. Nunca pude. Mas a minha filha estuda lá hoje. Olha, cara. Nossa. Minha filha A estuda palavra lá. tem poder. Muito louco, né? Eu não consegui estudar lá, mas a minha filha estuda lá. E eu lembro que foi chegando perto de eu fazer 18 anos, eles começaram a ter problemas, fecharam algumas unidades das imobiliárias. Por quê? Porque o telefone não vendia mais.
Lembra quando parou de vender telefone? Sim, então a pessoa pegava, pedia o telefone e tinha um telefone em casa, não se comprava mais. E aí eles começaram a ter que reduzir custos. Ele falou assim pra mim, Jane, eu não vou ter condições de te registrar. Você quer que eu te mande de volta para a unidade da Jeep e você tente outro trabalho que possa te efetivar? Faltava 2 meses para fazer 18 anos. Qual a chance? Falei, quero. Porque geralmente quando você estava nessa idade, você não era contratado mais. E aí eu fui para uma grande construtora em Santos, que também era uma empresa familiar. E cheguei lá com esse jeito de desenrolar trabalho que ninguém desenrolava. Tinha eu e outra legionária lá. E a minha chefe falou, não, ela não vai embora. Nunca tive uma funcionária assim. E aí eu fiquei lá até a minha filha nascer. Fazendo vários acordos, né? Então, quando eu acabei a faculdade, eu falei, olha, eu não quero mais esse salário, porque eu tenho um valor comercial diferente, eu preciso de um aumento. Aí o patrão falou assim, Diane, quanto que tu quer de aumento? Aí naquela época, sei lá, R$1.000, né? Você imagina, isso em 2007. Aí ele falou, tá bom, eu vou te dar esse aumento. Aí deu uns 5, 6 meses, eu comecei a fluir bem no consultório, eu falei, então, tem outro problema. Mas que você tem a solução. Eu queria trabalhar meio período... Queria trabalhar meio período com o mesmo salário. Aí ele, sério, Diane? Sério. E assim, quando eu estiver aqui num congresso, num curso, eu não quero me sentir uma criminosa. Sabe aquela coisa, a folgada que faltou? Eu vou tentar compensar, desconta das minhas férias, mas eu não quero me sentir mal e precisar fazer isso às vezes. Aí ele, tá bom, Diane, você é uma excelente profissional, você vai ficar. E a minha chefe, não posso ficar sem ela, era super minha amiga. E assim, a gente trabalhava muito bem juntas, né? E aí, nesse tempo, eu tinha que pagar os cursos, tudo que eu queria fazer, porque a gente estava falando, eu tenho um monte de curso, eu tenho 2 pós, mas eu tenho muitas certificações para eu aprender a lidar com as pessoas, ter as técnicas, as ferramentas corretas, né? E aí, como que faz para você estudar, montar um consultório? Aí eu comecei a vender coisa de São Paulo. Eu era sacoleira, além de tudo. Então eu era psicóloga. Parece loucura, mas quem me conhece sabe que é verdade. Eu era psicóloga, sacoleira e trabalhava no escritório como assistente administrativa. Olha! Né? E aí eu fiquei trabalhando como sacoleira e vendia super bem. Eu comprava bolsa, lingerie, prata, deixava o dia inteiro rodando no prédio onde eu trabalhava. No final do dia eu pegava com as meninas, elas tinham anotado, era tudo confiança. E aí eu fiquei assim um tempão. Quando eu tive que escolher, eu falei, não vai dar, né? 3 coisas. E aí eu abri mão de vender as coisas de São Paulo e fiquei com o consultório e o escritório por um tempo, fazendo um planejamento para que eu pudesse engravidar. Aí a Valentina nasceu, aí eu pedi... Aí de novo, né? Diane foi lá. Quero pedir mais uma coisa. Mas eu juro, é a última vez. Nossa eu já tinha 13 anos de empresa, eu falei, eu não queria perder meus direitos. Né? Você sabe a profissional que eu sou. E assim, eu era muito dedicada. Também todo mundo que me conhece lembra, assim, o prazer, a excelência que eu tentava fazer no meu trabalho, mesmo sendo muito novinha. E eu queria poder ficar alguns meses com a minha filha em casa. Eu não queria voltar a trabalhar nem aqui, nem no consultório. Então eu queria todos os meus direitos. Eu não queria pedir demissão. E o meu patrão, assim, Deus me abençoou que sempre as pessoas que eu trabalhei foram super honestas, sabe? Aquelas pessoas muito honestas, muito justas. Sim. Ele falou assim pra mim, olha, Diane, você sabe que eu não faço acordo com ninguém, que acordo não é legal, não é uma coisa certa pela justiça. Então eu vou conversar com a minha família, se eles concordarem, eu te mando embora com todos os seus direitos. E assim foi. E aí eu fiquei uns meses com a Vavá, e aí depois o meu marido, que é super pai de verdade, né? Não é pai só de nome. De carteirinha. De carteirinha, é Nisso pai. temos sorte, né? Isso aí. Sorte também fomos ligeiras, né? Na hora de escolher. Somos tem que valorizar. Tem que valorizar o marido, mas também a gente. Mas a gente sabe escolher. Sabe escolher. Eu ia trabalhar no consultório e ele levava a Vavá. E aí ele ficava numa sala do lado. E eu amamentei ela até quase 4 anos nesse esquema. Que bênção, nossa, que legal. Nossa, basicamente, assim, em resumo... Esse é o resuminho, né? Eu contei até começar só no consultório. De lá pra cá, aí é palestra, é curso, é um monte de coisa que foram... São um monte de coisas que foram acontecendo, né? É bem aquilo, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é tão difícil. Realmente, não é fácil. Mas não é que vale a pena toda essa loucura? Quando você olha para trás, que sensação que te dá? Eu tenho esperança num futuro ainda melhor. E eu tenho um orgulho santo, vamos chamar assim, né? Não um orgulho ligado à arrogância, mas aquele orgulho de pensar, poxa, olha só, meu pai esses dias estava falando pra gente, né? Eu tento ser um exemplo para vocês. O meu pai estudou até a 2ª série.
né? Meu pai é nordestino, com toda aquela história meio clássica do nordestino, né? De passar necessidade, de ter que vir para cá para trabalhar. E assim, meu pai é muito inteligente, a gente fala muito sobre isso. Tanto meu pai como a minha mãe não tiveram estudo, minha mãe é mineira, mas assim, eles sabem administrar as coisas deles, eles são organizados, sabe? Eles fazem do pouco virar um muito. E assim, princípios e valores são um exemplo como família. Se hoje eu tenho uma família que todo mundo fala, ai, que linda a sua família, eu tenho quem me inspirar. Né? E meu pai é um exemplo disso, de alguém que não estudou, né? É super resiliente e consegue avançar na vida dele, ter uma vida confortável. Não é uma vida, né, de glamour, de ostentação, mas para alguém que não estudou até a 2ª série, né? Nossa, E aí deve ser um orgulho ter uma filha formada. Demais. Eu fui uma das primeiras pessoas a se formar na minha família. Hoje tem muita gente, primos. Sim, sim. Nossa, imagina. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a se formar, do grupo de amigos também. Porque na década de 90, quem era mais simples, classe média baixa para baixo, ninguém estudava, né? Era colegial, acabou, porque faculdade era uma coisa inviável. Inviável. Quando eu fiz a faculdade, meu pai conta, todo emocionado, você tá falando um orgulho, eu levava maçã embrulhada no como que é, papel alumínio, pra comer, porque assim, todo o dinheiro, eu cheguei pro meu patrão, esse que eu sempre tava negociando, pra conseguir pagar o primeiro semestre da faculdade, eu falei, me dá antecipado minhas férias, meu 10º, e eu vou pagar tudo que eu puder pagar, e depois eu vejo o que eu vou fazer. Minha chefe falou, tu vai fazer o que depois? Eu falei, bom, eu só saio da faculdade morta, isso eu sei, caso contrário, eu vou concluir. Né? Deve ter sido um perrengue para conseguir se formar. Aí na época a faculdade era muito cara, muito desproporcional. Agora não tá mais dentro do que... Até porque veio a Federal para Santos, né? Veio. Então eles deram uma acalmada nos preços. Qual faculdade você fez? Eu fiz Unisantos. Unisantos. Mas na época eu tive que fazer bolsa reembolsável, né? Então eu paguei esse primeiro semestre desse jeito, depois eu não consegui dar conta, e aí eu fiz um acordo que eles na época faziam, que era assim, eles davam um desconto para você, e depois de um ano de formado você voltava a pagar aquela parte que eles deram de desconto, né? Então era uma bolsa reembolsável, ele te dá e depois você paga. Entendi. Né? É como se fosse assim, a faculdade você faz em 5 anos, você paga em 7. Entendi. Porque não é uma ajuda, né? Sim, porque no meio disso tudo eu tive a fantástica ideia de casar no primeiro ano de faculdade. Nossa, porque se não for com emoção, a gente não quer, né? Não, mas conta isso direito. E aí, como é que... Como assim? Como assim? Conheceu o maridão aonde? Na igreja. A gente se conheceu na igreja, já ia pra igreja desde uns 12, 13 anos. E ele apareceu quando eu tinha uns 16, 17. E a gente começou a namorar quando eu tinha 18. Né? E aí, muito com essa mentalidade que a gente era trabalhador e filho de pobre, não ia estudar muito, vamos casar. Né? Só que aí a gente começou a estudar e percebeu, não, dá pra estudar e dá pra prosperar um pouquinho mais, ter uma qualidade de vida melhor. Então era uma super aventura. Ele era tapeceiro de barco, virava madrugada costurando em casa. Caramba! Assim, por isso que a gente demorou bastante tempo pra ter a Vavá. Todo mundo perguntava, nossa, mas vocês não querem filhos, tal? Porque assim, a gente já fez isso, né? Eu com 20 anos casada e ele com 24. E a gente precisando correr atrás de pagar a faculdade, pagar as contas, né? Tudo que a gente tinha de compromisso. E a gente falou, não, agora que a gente entendeu que dá para estudar, dá para avançar, não vai ter filho por enquanto. Né? Então, assim, o que a gente fez com o casamento, a gente fez completamente diferente com a Vavá. Né? O nosso casamento, a gente, vamos casar. A Vavá não, a gente planejou, foi uma coisa mais... amadurecida, né? Uma decisão, uma coisa não, porque ela não é uma coisa. Uma decisão mais amadurecida. Mas esse intuito de fazer as coisas deu certo, né? Super, super. Assim, o que fez dar certo é a escolha, o que a gente estava falando. Sim. A gente escolheu bem. Ele super escolheu bem, Modéstia. Né? Desculpa falar, né? Mas lógico, é verdade. não posso deixar de colocar isso. Exatamente. E eu também, porque assim, todas as minhas maluquices, ele embarca junto, ele sempre tá comigo. Parceirão. Parceirão. Assim, quando a gente ia comprar coisa em São Paulo, ele ia comigo, a gente enfrentava todas as aventuras de ver assalto, de voltar naquelas enchentes de São Paulo, assim. Tu vê o... Meu Deus! Eu fiz uma sociedade por um tempo com uma amiga e eu lembro que a gente estava voltando pela Marginal e a Marginal enchendo. Meu Deus. E a gente que é daqui, a gente não sabe onde a Marginal bate no pescoço e aonde na canela, né? O carro fechado até em cima de coisa aqui atrás, tu não vê nada que tinha pra trás.
E o caminhão de bombeiro passando com bote. Cara. E a minha amiga fazia assim, gente, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Se essa água subir, mais o que a gente faz, né? Então, assim, a gente vivia várias aventuras de quem não era local, né, em São Paulo, aquelas coisas, assim, bem doidas. E uma vez a gente foi, também a gente viu um assalto, assim, bem na nossa frente, uma situação super difícil de gerenciar. E ele sempre comigo. Agora a gente tem o podcast, ele é o editor, diretor, maqueteiro. Gente, vocês estão entendendo que a mulher é totalmente ela não consegue... multipotencial. Ela faz 1 milhão de coisas. Vocês estão entendendo? Aqui com os poucos podcasts que nós fizemos, as pessoas que são empreendedores, elas não conseguem ficar quieto com uma coisa só. A gente tem o rapaz do mercado, ele tinha um mercado, tá bem, com 2 mercados, e tá inventando coisa. O Cicinho do carro tinha uma loja, tava bem, tá abrindo a 3ª já. E quer abrir um leque de produto para oferecer melhor para o cliente dele, que vai gerar mais empresas ainda. Então a pessoa empreendedora ela não consegue ficar sossegada, ou como você é psicólogo, podia estar sossegado com teus clientes lá, aí inventou o podcast. Porque aí o que aconteceu? Eu sempre tenho essa ideia, a gente estava até conversando, hoje a minha filha falou, qual a diferença de perfeccionismo e excelência? Né? E uma coisa que eu aprendi, muitas vezes ouvindo mensagens na igreja, é que assim, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, porque a gente faz como se estivesse fazendo para Deus. E isso é uma coisa que está dentro do meu coração. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer com excelência. É lógico que não é perfeito. Tem dia que o meu excelente não é tão bom assim, eu tenho consciência. Mas eu sempre busco fazer assim, né? Então, eu sou muito próxima dos meus pacientes. Eu procuro me envolver em problemas que, às vezes, assim, não seria minha obrigação. Gente sabe disso. Sabemos. Eu posso ficar só ali dentro no que você me trouxe, mas, às vezes, eu posso ajudar um pouco mais, né? E por que não? Por que eu vou ser inútil se eu posso ser útil, né? E isso fez com que minha agenda ficasse apertadíssima. Eu não tenho. Se eu quiser atender no domingo, tem paciente que manda. Mas se for no domingo, quanto que você cobra? Não vou no domingo, né? E se for no sábado, também não vou no sábado, né? Já fui, muitas vezes, no começo. Então, assim, a minha agenda foi apertando demais e hoje eu tenho que dispensar pessoas. Foi quando eu tive, aí foi o que você falou, aí eu não sossego. Eu penso assim, como que eu vou ajudar essas pessoas? Porque eu tenho como ajudar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com os cursos, com as palestras, com o que eu tenho tentado hoje trabalhar concomitante com o consultório, que é uma forma de eu alcançar as pessoas que o consultório não vai alcançar, porque eu tenho que atender uma por vez. Exatamente. Cara, que atinge um número muito maior. E aí veio a ideia também do podcast. Sim, a ideia do podcast partiu de uma conversa com a Amanda, que é psicóloga também, que é uma sumidade na área dela, porque ela estuda obesidade, é pesquisadora, doutorada, e, assim, super convidada para apresentar fora do país. O trabalho dela, na verdade, assim, a Amanda ela é uma referência internacional na área dela. Ela é psicóloga e pesquisa obesidade. Nossa, ela é uma pesquisadora da Unifesp. Mas aquela coisa, né, a gente... Nem todo mundo, aqui a gente estava conversando antes, nem todo mundo que é muito capaz... as pessoas conhecem, né? E aí a gente estava conversando, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, estudo muito. Ela gosta muito de ajudar as pessoas, estuda muito. Como que a gente poderia fazer isso? Ela falou, se a gente fizesse um podcast. Aí eu falei, será um podcast? Vamos começar a fazer, vamos tentar, né? O que precisa? Né? A gente não tem ideia, né? Do investimento financeiro, de tempo, como que vai ser. Porque a nossa área... Não dá para ser só um bate-papo, a gente precisa ter uma pauta. Eu vou conversar sobre depressão, eu preciso trazer dados, eu preciso trazer orientações, né? Não é só uma conversa. Isso tudo dá um trabalho para os nossos podcasts. Com certeza. E aí a gente começou essa ideia do podcast. A gente quer que o podcast vire um e-book. Ela tem uns produtos que ela também tem para vender na área dela, eu tenho na minha. E a gente quer trabalhar tudo isso tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Nossa, né? Que maravilhoso, que maravilhoso. E aí vocês estão pensando, então, em fazer produtos digitais para poder ajudar o maior número de pessoas, mas em diversas áreas, você diz? Não, nas áreas que a gente foi se especializando, né? Então, a Amanda, ela tem um trabalho muito forte com emagrecimento saudável, né? E eu tenho esse trabalho muito forte com famílias, que foi a minha especialização principal, né? Que depois eu fui fazendo especializações voltadas ao desenvolvimento, à infância, mas para poder abraçar isso. Porque, por exemplo, chega você lá no consultório adulta. A gente vai conhecer a tua história e vai perceber que muito que você vive tem a ver com a sua infância. E chega a criança... Não tem não. E chega uma criança, você fala, se a gente trabalhar agora com essa família, a gente vai promover saúde para ela, a gente vai fazer uma rede de proteção. Então, conforme eu fui trabalhando, eu falei, não tem outro caminho, eu tenho que trabalhar com as famílias. E como eu sou muito ligada à minha família, fez muito sentido para mim.
né? Então, eu tenho alguns trabalhos que eles já andam, né? É que nem você falou, acho que o Beto definiu muito bem. Eu não paro quieta. Vou perceber. Acho que tem muito a ver com o empreendedorismo. Todo mundo eu tenho um trabalho que se chama Maternar, que eu comecei quando eu estava grávida da Vavá. Eu estava lendo muito sobre maternidade, conversando com as minhas amigas e via que tinha piras meio que universais, sabe? Aqueles grilos universais. Sim, sim. E aí eu falei, poxa, eu sou uma profissional, tenho conhecimento. Lógico que eu lembro quando eu cheguei a primeira vez com a Valentina na pediatra, eu falei assim, poxa, eu queria ser médica. Ela, por quê? Porque eu não ia ter medo agora de tudo que ela tá passando, né? Os primeiros dodóis ali. Ela falou, quem disse que eu não passo? Né? Então tem coisas que, independente do teu título, você vai ter medo, né? Você vai ter preocupação, insegurança. E aí eu comecei esse trabalho com rodas de conversa. Naquela época, há 8 anos atrás. E aí esse grupo, ele se manteve. A gente tem ele no WhatsApp, e é um grupo que funciona muito bem. Elas se encorajam, elas indicam médico, elas partilham pedidos de oração, partilham receitas. Sabe aquela coisa? Virou um grupo de amigas. Que muito legal. E elas me acompanharam e vêm me acompanhando com as rodas de conversa. Na pandemia, a gente fez as rodas virtuais, né, através das lives. Então eu chamei médico, eu chamei juiz, não sei se vocês lembram. Eu fiz um trabalho de lives que era do Maternaré. E aí, conforme eu fui me especializando nessa área, eu percebi um outro conceito, que é o curso que eu montei o ano passado, que eu tenho trabalhado nele. Já teve a primeira turma, a gente vai ter outras. Que é o saber viver para saber ensinar a viver. O que eu percebi, um adulto saudável, ele é a principal base de uma criança saudável, de um adulto que se constrói saudável. Né? Muitas vezes o que a gente faz, eu quero dar a melhor escola para o meu filho, eu quero pagar a terapia do meu filho, mas eu não pago a minha, eu não estudo, eu não me cuido. E eu acho que o meu filho está protegido fazendo isso, e isso é um engano. E não está, vamos lá, né? Vamos falar sobre a pessoinha aqui. Não, e é verdade, o Gu fazia terapia há não sei quantos anos e eu não fazia. Então, toda vez que acontecia algum problema, né, eu não tinha o controle. Ele estava lá sendo cuidado, mas eu não tinha o controle. Então, enquanto eu não comecei a me cuidar, não comecei a fazer a terapia, o negócio não adiantava nada. Ele está sendo cuidado e eu não, né? Então, era engraçado porque o Beto falava, não, o melhor investimento aqui é a terapia. Você tem que continuar, não vamos fazer terapia. Não vai morrer. Mas é isso mesmo, porque pais saudáveis, tudo lá em casa foi mudando. É bem isso mesmo, a gente tem que ter pais saudáveis, adultos saudáveis. Adultos saudáveis protegem a infância. Então, assim, todo esse trabalho, né, fui me especializando em técnica disso, técnica daquilo, agora abordagem dessa, abordagem daquela. Se a família não estiver engajada, curada, saudável, isso quer dizer perfeita? Eu volto a dizer, não é perfeita. Eu até brinquei ontem, eu fiz um Reels no Instagram e eu falei assim, é uma saúde mental ok que eu tô querendo. Sabe, aquela que a pessoa não se agarra com o sofrimento, não se conforma com o sofrimento, mas não é o ideal de perfeição, né? Lógico, a gente sabe que todo mundo sofre, todo mundo tem... A dor existe, né? Ela tá lá. Ela existe, né? Mas saber lidar com essa dor, né? A criança não crescer num ambiente adoecido, né? Como que você vai falar de autoestima para uma criança se ela olha para você e te vê com uma autoestima lá no pé? Né? Se a criança, ela espelha o tempo todo. Exato, ela é muito o exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e a gente estava entrando nesse ponto. A doença do momento é a depressão. Você pega 20, 30 anos, era o câncer. E hoje é a depressão. E quem tinha depressão naquela época era uma pessoa, ela é louca. Ela precisa internar na Anchieta, né? Tomar choque, porque não se entendia essa doença. Até hoje o homem entende que já é depressão, mas um homem ter depressão? Não, eu sou homem, sou macho, não posso ter depressão, não. E hoje todo mundo... Como hoje... é que tá, aliás, essa questão do preconceito? Ainda tem muito, você acha? Demais, né? Assim, a principal procura de terapia para criança é como se fosse, ajuda meu filho aí. Pelo menos a minha demanda é assim. Depois as mulheres e depois os homens. Recentemente teve o caso do lutador de MMA, vocês viram? Eu não lembro o nome dele, mas ele tinha ido lutar e parece que na noite anterior ou 2 noites antes da luta, um amigo dele tinha se suicidado. Então ele aproveitou o momento de fala porque ele ganhou a luta. E ele falou assim, olha, homem chora sim, homem sofre sim, homem tem depressão. Eu falei com o meu amigo, eu não sabia se o meu amigo estava bem ou não, mas ele estava se despedindo. E aí ele chora, aquele homem super másculo, né? Símbolo de masculinidade. E ele fala assim, parem com isso.
né? Homens sentem e homens precisam expor os seus sentimentos, porque essa forma de pensar tem nos matado. Então, assim, hoje, algumas vozes, né? Eu vi que o Tom Holland falou que ia sair do Twitter porque estava muito tóxico para ele. Então, algumas vozes masculinas têm falado sobre isso, e isso ajuda, principalmente os mais jovens, que tem a cabeça um pouquinho mais aberta. Né? Quem está chegando agora, essa geração nova, ela tem muito mais compreensão sobre saúde mental do que as mais velhas. Né? Então é muito comum o pai de adolescente falar assim para mim, mas por que ele tem depressão? Ele tem tudo. Ele é tão amado, tão querido. Ou então, como que tem depressão? É tão alegre. Então você vê que ainda as pessoas precisam ser educadas a respeito de depressão. Porque nem sempre você vai ter um motivo físico. Né? Você às vezes tem hereditariedade, às vezes você tem um ambiente escolar tóxico, você precisa conhecer a história da pessoa para poder avaliar ali os pontos que foram importantes para o desenvolvimento da doença. Mas ninguém é culpado, e muito menos a pessoa, né? Falta de Deus, falta de oração, falta de o que fazer. Essas coisas precisam ser desconstruídas, mas as pessoas ainda acreditam demais nisso. Não, pega vários artistas famosos que, cara, o cara é famoso, tem dinheiro, viaja e tem depressão. Aí tu pergunta, por quê? Porque, por exemplo, até onde eu sei, pode vir de um histórico familiar, de uma briga de pai e mãe que se matavam, e que um ambiente tóxico. E passou para ele, ou uma pessoa que é um parente que morreu, que ele era muito apaixonado, e faleceu e criou uma mágoa nele que ele guardou para ele, e depois estoura. N motivo, né? Pode vir. Sim, e assim, geralmente é multifatorial. Então, você imagina assim, geralmente o paciente com depressão, ele tem um histórico assim. Ele passou por uma situação difícil, ele tem histórico familiar, ele está vivendo alguma situação, sabe assim, vem juntando aquele combo. Sim. Aí você fala assim, não, mas ele é feliz, ele tem uma família estruturada. Tem, mas e o que ele carrega de história? Né? E o adolescente hoje, o que acontece? O adolescente e a criança, porque cada vez mais a gente tem feito diagnósticos bem cedo, né? Antes da pandemia a gente fazia diagnóstico raramente, assim, o que vinha no consultório era problema comportamental, né, algo assim. Hoje aumentou demais com a pandemia, principalmente. Eles têm acesso ao mundo adulto o tempo todo, né? Verdade. A internet, os amigos que usam a internet. Às vezes você fala assim, meu filho não usa, mas os amigos usam. Eu que o digo. Não é? E aí seu filho vai tendo contato com aquilo. Então ele amadurece sobre várias coisas, né? Então a minha filha, às vezes, ela chegou pra mim um dia e falou assim pra mim, mãe, mas quem criou Deus? Eu falei, ninguém criou Deus, filha. Deus sempre existiu. Mas não tem mãe, não tem pai? Eu falei, não. E quem disse que isso que é a verdade? Eu falei, não tem como dizer quem disse, filha. A gente experimenta a verdade, é assim que é. Um dia você vai experimentar. Ah, então tá bom. É porque é muito louco isso de que ninguém criou ele. Né? Aí ela falou assim pra mim, mas com quantos anos você pensou isso? Eu falei, filha, sinceramente, acho que com mais de 20. Né? Ela tem 8. Hoje é a internet. Né? Ela tem 8. Então, assim, ela pergunta coisas que a gente fica olhando para a cara dela. Como que ela chegou a essa conclusão? Né? Fora os problemas, né? Eu falo para ela, filha, isso é um problema adulto. Você não tem que se preocupar com isso. Não é. Né? Então, você vê as séries, parece que muito dos produtos oferecidos para as crianças, séries, jogos, é feito por adultos que nem convivem com crianças. Às vezes, assim, uma pessoa muito jovem, que ainda, né, não tem aquele feeling de saber se é apropriado, se não é apropriado. Então, assim, eu vejo com ela muito do que ela vai assistir. Eu falo, a mãe vai assistir contigo primeiro pra gente ver o que é. E, às vezes, assim, é muito mal criado. É o que eu brinco com ela, né? O descolado melancólico, né? O protagonista é o descolado melancólico. Então, a pessoa é revoltada, e ela sofre bullying, e ela é deprimida. Por que o protagonista tem que ser assim? Ele não pode ser uma pessoa alegre, bem resolvida. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, um bom filho, good vibes. Eu falo, filha, existe gente assim. Mas não vende. Não que vende. louco, né? Isso pra mim, que lido com famílias, com crianças, eu acho assim bizarro isso. Não, e hoje os pais e as mães deixam. A gente não tem essa mania, mas a gente sempre, quando vai almoçar no restaurante, a gente larga o celular e vamos criar brincadeira, vamos comer junto. E a gente olha para as mesas dos lados. Fácil. Não tem ninguém conversando, que nem a gente brinca. A gente sempre tá brincando, conversando, um tirando sal do outro. Aí quando você olha todas as mesas assim, a gente fica olhando, todas as famílias, os filhos no celular, os pais no celular, e a gente fala, cadê que ninguém mais conversa, ninguém mais se olha? O pai ou a mãe dá pra criança não encher o saco. Não perturbar que ela quer comer com sossegada. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu nem sei mais se é do José Martins Filho mesmo, mas ele que cita, que é um
pediatra que é professor na Unicamp, que assim, educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. E você tirar essas coisas da criança, você tem que lidar com birra, você tem que lidar com ela, às vezes, não se comportando da forma que as pessoas da mesa ao lado gostariam, né? E tudo bem, problema delas. É lógico que você não vai deixar a criança sendo mal educada, você vai ter que ter um manejo ali para que seu filho tenha modos. Mas, assim, não quer um lugar com crianças, é só não ir num lugar que tem crianças. Exatamente. Né? Nós sofremos isso terça-feira agora, né, amor? Na terça? É, no aniversário do Vini. Ai. Ó, só pra, vamos dizer aqui, contar rapidinho. Mais é ou verdade. O Vini quis comer num lugar. E aí, a minha amiga chegou primeiro e reservou, assim, bem perto de um... Onde tem bagulho pra criança brincar. Que é uma mesa comprida, então era... Porque o restaurante era assim, aí tinha um cantinho onde ficava o brinquedão e a mesa comprida pra gente sentar, que veio bastante gente. Só que então, a nossa família, você já sabe, bagunceira, né? A nossa fala família é alto, muito brinca. bagunceira. E a gente interage, porque imagina... Agora 2 são adolescentes, né? Então 2 adolescentes, aí tinha mais 2 adolescentes que eles convivem desde pequenininho, mais o Vini, que era o aniversariante. E fora, ele e 2 amicíssimas. E, a gente é muito feliz, a gente é muito alegre, a gente só fala besteira, a gente rindo, brincando, mas assim, nada de desrespeitar, não tinha palavra. Era gente. Não tinha nada. A gente brincando, os meninos brincando, tirando sal do outro, porque não tinha celular, então... O que a gente faz? A gente interage. Agita, Aí, até que então... Eu não tinha notado, porque eu realmente sou muito desligada. Eu noto, mas eu deixo pra lá. Eu não tinha notado. Mas aí, as 2 amigas tinham notado. Uma moça ficou incomodadíssima. Porque ela queria ficar lá, ela tinha filhos pequenos e queria ficar no parquinho. Mas nossos filhos não estavam brincando no parquinho, né? Mesmo porque eles são grandes. Ela não quis ficar lá. Porque a gente estava brincando, estava lá se divertindo. Imagina, era um lugar fechado. Ela ficou incomodadíssima, mudou de lugar. E ficou depois esbravejando. Falando e olhando pra gente. Pra gente. Aí eu não tinha percebido nada, né? Eu sou muito nerdona, não presta atenção mesmo. Aí a minha amiga falou. Aí eu vi que ela ficou assim. O que foi? Aí eu falei, Vanessa, para. Aí ela assim, não, mas tá vendo? Olha lá, não sei o que. Eu falei, o quê? O que foi? Ela falou, tá olhando aqui pra mim. O que foi? Tá achando ruim nisso aqui? E realmente ela estava incomodadíssima, porque a gente só estava se divertindo, a gente não estava fazendo nada demais, não estava depreciando, não estava falando palavra. Mas é por isso, porque... As pessoas estão acostumadas com o silêncio que a tela traz, né? Exato, entende? Só que não adianta, os meninos, eles nem pedem mais, porque eles sabem que não tem celular, não tem. É uma coisa que a gente vai sentar no restaurante... Pode largar. Não tem, tem horário. Interage, a gente brinca, pega a caneta, desenha no papel. Inventa qualquer coisa. Brinca de alguma coisa. Até no carro, apesar que agora eles estão mais não querendo brincar. Não, mas ontem, por exemplo, a gente, né, aconteceu uma coisa super chata, assim, na família, né? Um ente querido faleceu. E as minhas primas vieram dos Estados Unidos, mas é tipo bate e volta mesmo, né? E aí eles estavam tão felizes que viram minha prima, né? Imagina, minha melhor amiga, né? E eles só viam pela tela do celular. Na volta, eles começaram a fazer rap. Então, pra você ver, então a gente no caminho inteiro, a gente tá tentando o quê? Interagir, trazer eles pra gente, sabe? E aí ele falava, não, vocês não estão rimando, e ligava o rádio. Por quê? Porque eu acho que falta isso, sabe? E depois as pessoas falam, mas não querem conversar com a gente, sabe? Não querem interagir com a gente. Outra frase que eu costumo citar, né, que também é de um autor... Você quer mais água? Eu quero. Você tem que ganhar o coração do seu filho enquanto ele é criança, para depois você não precisar lutar por ele quando ele for maior, né? Então, o que acontece assim, quando é criança, as pessoas acham, criança é chato, eu não gosto de brincar, eu não gosto de dar atenção assim, eu fico cansado. Mas aí, quando é adolescente, você vê, esse caminho aqui não é legal, eu vou aconselhar. Só olha pra tua cara, quem é você? Na fila do pão. Não tem amizade nenhuma contigo, só vem ouvir. Não. Aí aquele filho seu vai admirar a mãe do amigo, vai admirar uma celebridade, mas você não tem moral nenhuma, né? A gente tem conversado em casa com a minha filha muito sobre os vlogs, né? Eu, assim, tenho uma barreira forte com o vlog, porque é lógico que tem conteúdo na internet que é muito inspirador. Mas, no geral, o conteúdo para os nossos filhos, para a idade dos nossos filhos, não é inspirador. É extremamente consumista, exibicionista, né? Fútil. Assim, você não vê um canal, por exemplo, de resenha de livro, rotina de estudos. Não tem. É como o Beto diz, não vende, né? Exato. Então, o que a galera põe as crianças para fazer? Para se exibir.
Então tá hospedada na mansão, foi no hotel X, viajou pro... Comprei a boneca tal, Mega e Blaster. fica aquilo. E abre, embrulha, se exibe. Eu falei, filha, eu não quero você vendo isso mais. Não quero. Mas quando eu vou voltar a ver? Nunca. Se tu tiver 40 anos e quiser ver, tu vê. Por enquanto, você não vai ver. E por quê, mãe? Eu falei, filha, sabe o que é isso? Acontece o que o Balme fala, um autor contemporâneo nosso que faleceu recentemente, contemporâneo, morreu senhorzinho, né? Que é a sociedade líquida. A criança não tem prazer na vida dela. Ela fica lá o dia inteiro vendo a criança que foi pra Disney, contando como ela se divertiu na Disney, que não se divertiu também. Porque se ela passou 4 dias gravando, não aproveitou nada. Aquela diversão, ela é falsa. Exatamente. Né? É uma diversão que é uma gravação pra alguém comprar e ela ganhar dinheiro e outro dia se divertir. Aquele dia ela não se divertiu. E aí a criança fica ali o dia inteiro. Né? E aí você pega no final de semana, leva ela pra brincar no parquinho aqui da praia, esse sol lindo, né? Eu lembro quando eu fazia pós em São Paulo, as meninas falavam pra mim, eu adoro descer a serra e sentir o cheiro do mar. Eu, que cheiro, gente? Cheiro de água salgada. Que cheiro do mar que vocês sentem? Eu não sinto cheiro nenhum. Diane, tu não sente aquele cheiro gostoso? Gente, não tem diferença nenhuma do cheiro daqui e de lá. Mas elas sentiam, né? Porque assim, a gente tá aqui, a gente não percebe. Não percebe. Né? Mas assim, esse sol cor-de-rosa, toda vez que eu tiro foto e posto as meninas que fizeram a pós comigo, que sol é esse? Meu Deus do céu, aqui em São Paulo não aparece o sol. Que sol é? Eu falei, gente, aqui é sol cor-de-rosa todos os dias, dá licença, né? E aí você leva a criança pra praia, ela fica pensando, não é a Disney. Não é a Disney. Né? E aí ela não consegue curtir. Tu fala, vai correr, caramba! Se joga na água, se suja de lama. Dá trabalho pra entrar no carro de volta. Né? As crianças às vezes falam pra mim, eu fui na praia com meu pai e com a minha mãe e não brinquei. Não brincou por quê? Porque eu não levei um amigo. Eu falei, gente... Quantas vezes eu fui pra praia, olhava pro lado e falava, tu quer entrar na água? Quero, vai lá. Virei amiga. Né? Tá faltando fui isso. Fui no buffet e aí foi divertido. Não, fiquei na mesa com meu pai e com a minha mãe. Por quê? Porque não tinha amigo. Que isso? Quando não tem amigo, você faz amigo. Você chega lá, tu quer brincar? As crianças desaprenderam isso porque elas aprenderam a observar. Né? Isso adoece demais. Você imagina? Muito. Você ser telespectador da vida, você não ser protagonista, é triste. Imagina, minhas primas e eu, a gente tem quase a mesma idade. Então tava nós 3 ali no quiosque ali na praia e só os 2 lá, né? Aí a Débora assim... Aí eles estavam meio tímidos, né? Aí eles estavam assim no canto. Aí a Débora assim... Aí tava todo mundo conversando. Aí ela assim... Olhou pra Bianca. Se fosse a gente já não tava lá na areia? Aí eu falei, oxe... Já, né? Aí ela, vamos ver quanto tempo demora, né? Aí a gente voltava a conversar. E nada da criança levantar levando. Né? Aí ela olhava assim... Nossa, quanto tempo tu acha? Eu falei, meu, eles não querem nem comer? Eu falei, come logo, Gustavo. Você voltou da escola e nem comeu. Com vergonha de comer. Aonde que eu tinha vergonha de comer? Qualquer oportunidade pra comer era oportunidade. Aí, beleza. Aí comeu. Mas assim, ó, depois de um tempão... Aí a gente já tinha até esquecido deles. Aí a minha prima... Se renderam! Olha lá! Parece que tá resistindo, né? Se renderam! Porque ele tava de calça, o Vinícius foi de calça, foi de blusa. Pra que tu tá indo assim? Não, porque eu quero estar bonito pra prima dela. Eu falei, não, tudo bem, né? Aí se renderam. Se rendeu tanto que caiu de cara, né? Da areia. Aí eu falei, aleluia! Aí eu falei, agora sim. Foi criança. Mas como demora? Porque a gente não tinha essa, A minha mãe brinca que quando a gente ia pra praia, ela pensava que eu tava morta. Porque eu entrava na água. Ela sempre fala isso. Nossa, eu ficava assustada porque eu falava, agora ela morreu. Que eu entrava na água, abria o braço e ficava lá boiando. E assim... Dava 10 horas da manhã, 11 horas do dia, eu não voltava. Aí ela disse que ficava agoniada. Será que bebeu água e tá ali boiando morto ou tá brincando? A molecada hoje, tu sai com ela, já querem voltar pra casa. Querem voltar pra casa, querem ficar no computador, no celular, jogando. A internet teve suas vantagens, sim, que trouxe muita informação, boa e ruim, mas... O excesso, né? O excesso Nossa. não é saudável. A gente precisa viver, né? Não dá pra ficar ali na... E assim, aí eu volto a dizer, quantos de nós falamos assim, sai da tela e ficamos? Porque o nosso trabalho... Eu mesma, eu vou ser um exemplo. Eu respondo meus pacientes por WhatsApp, eu consulto por WhatsApp, eu tenho as redes sociais que eu administro pelo celular. Quanto tempo eu não fico com o celular ali? Eu preciso ter uma consciência e ser muito sincera e honesta de dizer, não, eu uso muito e eu também preciso diminuir para que o que eu estou falando... Também. Seja verdade. Sim. Né? Porque como eu vou dizer pra ela, olha, o excesso de tela não é bom, faz mal pra vista, você tá deixando a vida correr e não é... E eu tô ali o dia inteiro. Né? Então, a gente precisa sempre, quando falar qualquer coisa pro nosso filho, pensar se isso é verdade. Você tem que ler mais.
Aí quando os pais falam pra mim, eu não vou gosto pedir. de ler. Não, isso meu filho não vai escutar de mim. Pode ter certeza, porque odeio ler. Não, tanto que no Dia dos Pais, Nunca né? é tarde pra aprender. Já não. falei 1000 vezes. Teve uma época que eu gostei, que eu peguei, li. Eu tenho uma prima minha que adora ler. Aí eu li a história do Ramsés. Acho que foi do Ramsés, do Egito, né? 4 livros desse tamanho. Eu li todinho. Eu falei, Pegou eu quero trauma, ler. eu acho, não é possível. Li, mas agora, para eu ler... Nossa, a empresa que eu peguei uma empresa nova, agora ela mandou um catálogo virtual. Já faz 1 mês. Abri, não abri ainda. Ai, Beto, vou Não te abri matar. ainda. Não, ele fala, tanto que a gente tava até brincando, né? Porque o único lá que realmente gosta de estudar dos filhos é só um. Só o Vinícius. Só um, Vinícius né? ama. Mas aí eu falo, realmente, eles focam no exemplo, né? E lá em casa, ele fala, se entrar mais um livro, alguém tem que sair dessa casa, porque eu amo ler, eu amo estudar. Por isso que eu falei, eu não sei, você ficar enfiando mais coisa pra eu fazer, que horas que eu vou estudar, entendeu? E o Vinícius tem disso. Porque realmente as crianças, elas vão muito pelo exemplo, né? E estudar é autocuidado, né? A gente usa muito o termo do autocuidado e é como se fosse de propriedade da estética, da imagem, né? Então, eu vou fazer as unhas, vou fazer o cabelo. E autocuidado, ele pode ser e deve ser espiritual, cognitivo, social. Não adianta você estar bonitão, quantas pessoas aí voltam que você falou. Pessoa bem-sucedida, famosa e tá sofrendo. Porque as outras áreas não estão saudáveis. Em equilíbrio, né? Então, né? assim, estudar é fundamental para o nosso cérebro. Aprender, não precisa ser um livro. De repente você vai falar assim, pô, Diane, eu gosto de podcast. Né? Então, você vai estudar isso ouvindo, né? Ser mais auditivo. Ele é. Isso Usar uma habilidade que você, como adulto, já construiu. Né? Isso não quer dizer que você vai fechar a porta para um livro? Não, de repente você vai falar, pô, o cara do podcast falou um livro e eu quero ler ele. Ele falou e vai continuar lá. Pô, Beto, me ajuda a te Se ele ajudar. contar a história do livro, eu escuto. É assim. Tem audiobook. Audiobook Eu entrei no maravilhoso. mundo podcast, foi uma história meio engraçada. Foi por causa do Pokémon Go. Ai, tchau. Eu jogava, Acabou? eu jogava com meus filhos, né? Comecei por causa deles. E aí eles, pai, joga. E quando eu entro no jogo, é pra jogar. Pô, tá jogando. Eu não entro pra sério. brincar, eu não entro pra Meu brincar. Deus. Aí comecei, aí fizemos uma turma de grandes amigos, aí eu comentei, né? Queria fazer isso, aí os caras, existe o Flow, mas ele falar e eu procurar é outros 500. Porque também tem essa, Não, viu? não procuro. Aí eu assisto muito stand-up no YouTube, né? Fábio Rabin, 4 Amigos, o Magrelo lá, que nós fomos assistir na Praia Grande. Malcriado. O Nil Agra. Aí um dia apareceu um corte do Flow. Aí fui assistir. Pô, do Flow, assisti. Meu, adorei. Aí eu fui assistir o programa inteiro. E daí eu viciei em podcast. Eu tô fazendo alguma coisa, tô parado, cozinhando, fazendo, ou tô na academia, eu não escuto música. Eu escuto podcast. Não, tanto que quando ele começou a falar corte, eu sabia, mas os outros termos, o que é isso? É tal coisa, tal coisa. Aí e aí tem o termo tal. O que é isso? Então, de alguma forma, amorzinho, ele tá estudando. E aí apresentei pra ela que também se apaixonou também pelo podcast. Mas eu sou aquela... Não como eu, né? Não. Mas é daquele negócio mesmo, de ouvir. Apesar de eu ser mais visual, né? Aí eu boto lá e a gente faz 1 milhão de coisas, né? Ao mesmo tempo. Eu não. E aí vai fazer. Agora, me fala uma coisa. Voltando para essa parte da terapia, porque assim, às vezes eu encontro com pessoas que ainda têm preconceito e acham que terapia é coisa de louco. Como você tinha. Eu tinha, mas assim, eu ainda encontro pessoas assim. Como ela tinha. O que dizer para essas pessoas, assim, para desmistificar um pouco isso, assim? Depende da pessoa. É verdade, porque assim, a gente fala que a sociedade ela precisa ser educada a respeito da psicologia. A psicologia é uma ciência nova, né? Então, assim, as pessoas elas conhecem as doenças mentais a partir do olhar da psiquiatria, que é um pouco mais assustadora, né? Quando você pensa remédio, internar, eu sei. né? Essas coisas que ainda tá mais próximo. Sim. E que tem o seu valor e a sua história. Com certeza. Né? Porque mas aí como que eu começo esse trabalho no consultório? Quando a pessoa chega, eu tento conquistar ela, falar da importância da terapia, da minha disposição em ajudar, né? E aí eu vou educando ela, olha, isso que você sentiu,
é um sintoma de tal coisa. Ó, isso aqui, quando a pessoa já está compreendendo aquilo, é um trabalho muito técnico, né? Eu lembro de uma vez que eu atendi um adolescente, ele falou assim pra mim, eu acho que eu vou fazer psicologia, parece tão fácil. Tentou, depois eu soube notícias, ele parou no primeiro semestre. Não é tão fácil. Né? Iludido ele. E aí você vai conversando com o paciente, às vezes ele precisa tomar medicação, precisa ir no psiquiatra, aí você vai falar, ó, até aqui a gente vai. Mas porque, assim, se a gente caminhar mais sem a ajuda do psiquiatra, você vai passar muito mais tempo sofrendo, né? Porque, assim, a terapia, ela trabalha a causa, né? Mas o sintoma, sem dúvida, a psiquiatria, ela trabalha e ajuda. Porque como que você vai fazer um trabalho terapêutico pensando em suicídio? Complicado. Como que você vai fazer um trabalho terapêutico se um dia você tá 1000 por hora e no outro dia você não consegue escovar os dentes e tomar banho? Né? Então, assim, é um trabalho de educar as pessoas. Eu acredito que, por exemplo, hoje vocês têm essa educação, né? Vocês têm essa experiência positiva da terapia na vida de vocês. É falar para todo mundo o quanto é importante, o quanto é um tratamento, né? Psicologia é como se fosse nutriciologia? Nutricionista. Como que é o nome do estudo? Nutriciologia, né? Nossa, até eu. Você estuda, poxa. Eu estudo, me ajuda. gente. Eu sou nutricionista, então é nutrologia. Nutrologia. Como se fosse fisioterapia. Sim. Todas as outras terapias que têm evidências científicas. As pessoas não tiram da cartola. Olha, agora eu vou aconselhar você. Né? Por isso que muitas vezes o trabalho terapêutico ele vai num ritmo mais lento do que as pessoas esperam. Sim. Porque eu não posso dar a minha opinião para você. Eu preciso lançar mão do quê? De ferramentas, de coisas que foram estudadas, que existem evidências que aquilo vai te ajudar. Não é a minha experiência. Eu posso compartilhar uma experiência pessoal? Posso. De repente eu vou falar para você, olha, eu tive uma experiência no trabalho que eu era tão boa profissional que eu conseguia negociar muitos benefícios. E eu fiz assim, assim, assim. Por que você não tenta? Você já pensou nisso? Posso. Mas eu não posso ficar o tempo todo baseando a terapia na minha opinião. Exatamente. Né? É lógico que eu acredito que esses exemplos que a gente às vezes dá, sei lá, tu tem filho, pô, eu também tenho uma em casa, tá? Conecta. Sim. Mas você não vai lá para saber da minha vida, você vai lá para ser ajudado. Sim. Então, as pessoas precisam entender a importância da saúde mental. Sem saúde mental não existe saúde. Né? A gente tem estudos, por exemplo, que mostram a questão da doença física relacionada com a saúde mental. Então, por exemplo, existem estudos da depressão sendo um dos starts, ou um dos fatores de risco, melhor dizendo, para a demência. A gente tem pesquisas sobre a depressão e o problema nos ossos, né, que é recorrente. A gente tem pesquisa sobre o transtorno bipolar e a evidência de menos tempo de vida, né? Então, assim, a pessoa que tem transtorno bipolar, por uma série de coisas, ele costuma adoecer antes. Né? Você até falou, eu lembro que a gente conversou sobre isso, que quem tem transtorno bipolar, né? As células, elas inflamam com muito mais facilidade, né? Isso. Até porque dentro disso, é comum o paciente ter transtorno bipolar e compulsão com alimento, problemas com obesidade, e aí sempre vem uma questão inflamatória junto. Sim. Então, a gente percebe que a saúde mental, ela tá dentro. Eu brinco assim, a cabeça tá onde? Não tá no corpo? No corpo, exatamente. Então, a saúde mental faz parte da saúde integral. Eu tava conversando com esse senhor, né? E ele trabalhou na indústria farmacêutica. E ele falou que, lá na indústria comentaram, que dos lugares que tem mais depressão é na Suécia. Porque lá, não sei se é real isso ou não, né? Porque foi ele que passou essa informação para mim. Porque lá o pessoal nasce bem, estuda, trabalha, consegue ter uma independência financeira, viaja. Aí quando chega nos 5 anos para aposentar, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o cara entra numa depressão porque sempre teve tudo fácil. E aí o cara não sabe o que fazer da vida. E diz que o índice de suicídio lá é muito grande. Existem estudos, né, por exemplo, da recorrência da depressão dentro do trânsito de poder aquisitivo. Né? Então você vai ver um rico depressivo, você vai ver um pobre depressivo, mas é muito comum a resiliência ser maior numa pessoa com menos poder aquisitivo do que na pessoa que tem mais poder aquisitivo. Eu não sei precisar os números, mas tem pesquisa a respeito disso. Inclusive nos países que são considerados os melhores países para se viver, tem outras coisas relacionadas, por exemplo, Noruega, Suécia, são países muito frios, e isso também tem uma relação com a nossa produção hormonal, por isso que a gente fala o tempo todo. Os transtornos mentais, eles são multifatoriais, então tem sim uma questão de falta de propósito, que é o que você está trazendo, não esse propósito que também foi glamourizado, né?
tenha um propósito, mas assim, o que te faz viver? Você vai falar assim, o que me faz viver são pessoas, eu preciso estar entre pessoas, isso me faz bem, é amigo, é no trabalho, eu tenho que estar o tempo todo com gente. Então, você encontrou um propósito, não é místico. Não é algo, né? Não é segredo, não é uma coisa... Não é uma coisa mirabolante. Qual é o meu propósito, né? Criar a cura para o câncer? Não sei. De repente, isso vai ser uma das façanhas que Deus vai permitir você fazer. Mas todo ser humano tem um propósito, tem algo que faz o coração bater mais forte, né? E talvez nesses países isso não seja tão enfatizado, porque a pessoa já nasce com um plano, né, para a vida dela. Já nasce um plano, ela não tem que planejar, sonhar, lutar. Mas não é só isso, tem essa questão também do sol, do frio. Eu tenho, né? No meu transtorno bipolar, por exemplo, a gente descobriu ali, né? Que é complicado o transtorno bipolar, né? Você precisa ficar muito tempo ali observando. No frio dá aquela... Reconhecer alguns padrões. Aquela queda, assim. Então começa a chegar o inverno, aí dá aquela murchadinha aí até equilibrar. Aí depois voltou, né? Vai pro tranco, aí volta ao normal. Mas assim, o frio é incrível. Quando o sol começa a sumir um pouquinho, aí pronto, eu já sinto essa queda, assim, de energia. Tem uma das manifestações da depressão que se chama depressão sazonal. Ela é uma depressão que se manifesta mais nas temperaturas frias. Né? Eu conheço pessoas que ela precisou mudar de estado por conta da depressão, porque o frio... Né? Outra coisa comum, a pessoa nasceu num estado quente, né? E aí ela vai, por algum motivo, morar num estado muito frio. Vai pro sul do Brasil, vamos dizer assim. Eu conheço pessoas que, assim, não adoeceram, amigos, tal, que eu converso, mas, assim, é um sofrimento. Olha. Assim, emocionalmente, aquilo é uma tortura. Eu quero voltar para Bahia, né? Não quero ficar aqui, né? Mas será também que dá para ficar triste na Bahia? Eu nunca li os índices de depressão na Bahia, né? Não é possível, olha, eu diria muito... Fortaleza ali, deve ser chato. Muitas amigas minhas diriam que não, eu nunca fui, mas elas falam... Porto de Galinhas, deve ser ruim de morar. De Salvador, as pessoas, muitas amigas minhas que passaram o carnaval lá dizem... É impossível, não sei. Eu também não sei quais são os números. E baiano é paz e amor, né? Tá tudo certo. Eu digo... Apesar que baiano é arretado também, né? Baiano tem uns 5 minutos dele, né? Tem uma cultura de honra, que é muito legal. Porque, assim, meu pai... Guarda, né? Meu pai é de Salvador, meu pai, a família da meu pai lá. Aí ligava minha tia lá, oi, é tia Ana, Fernanda está? Eu falei, vou chamar a Fernanda. Já entra no pique. Mas meu pai é calmo, mas meu pai quando estoura. Eu acho que tem uma personalidade mais assertiva, né? Eles são tranquilões. Quando vai pra resolver. Vai pra resolver. Eu percebo isso, é uma coisa setorial ali, né? Da não é aquela coisa de ficar guardando, não. Chega e resolve logo de uma vez, né? É lógico que não é um padrão, né? Assim, um padrão universal, todo baiano assim? Não, claro que não. Mas a gente tem, né? A cultura, por exemplo, meu pai fala muito, né? Ele fala assim, a minha honra tá no meu bigode, né? falei, meu pai não tem essa. Se ele falar um negócio e você tiver que... Ele desfalar aquilo é uma tortura. Não, falei, tá falado, né? Não posso voltar atrás. É uma coisa que eu aprendi com ele também. Eu falei, eu tenho que... Né? E é uma coisa da região dele, né? Que, pô, eu sou honesto, eu falei, tá falado. Tem que honrar e é isso aí. Mas não é universal. É lógico que a gente vai encontrar no nordestino que faz as mesmas coisas que o paulistano faz. Né? E que sofre igual brincadeira, porque tem paulistano que, obviamente, né? Não precisa seguir o padrão ali. Esses padrões, é lógico que a gente percebe, né? Mas não é universal, nunca vai ser. E que você planeja pro futuro? Ou não... Vai deixar correr? Não acha que ela vai ficar quieta? Oxi. Não, porque ela depois de podcast, aí faz lá o bagulho, aí dá psicóloga, aí dá tempo pra viver ainda? Eu cheguei no meio agora, né? Eu tenho agenda, eu falo pra Deus que eu tenho agenda até mais uns 50 anos. Muita coisa. Como eu disse, eu sou muito sonhadora. O que eu sonho é continuar com o consultório, mas reduzir essa quantidade de pacientes. Porque... Você entra que horas hoje e sai que horas? Geralmente? Segunda eu entro às 2, saio às 9. Caramba. Terça-feira é minha folga pra eu namorar, resolver passear, pegar um cineminha. Isso, aquele dia que a Valentina vai pra escola, a gente tá mais fria à tarde. E quarta eu entro às 2, saio às 9. Quinta eu entro 8 horas da manhã e saio às 9 da noite. Nossa! E sexta eu entro às 2 e saio às 9. Assim, às vezes a pessoa me liga, tem uma moça que ela cismou que quer fazer terapia comigo. Aí ela brinca comigo, ela fala, será que eu vou ter que sequestrar alguém pra você me atender? Eu falo, não faz isso, porque uma das regras da psicologia é sempre levar a sério. Né? Não faz isso, por favor.
Não, porque a pessoa vai chegar, pô, mas ela só entre as duas, que a pessoa não pode ter vida, não, né? Não tem como, porque assim, esse horário é pra de manhã eu ter o tempo com a Vavá, cuidar das coisas dela, Isso, né? Cuidar de você, Cuidar da de família. mim, enfim, tem que ter vida, né? Mas assim, eu queria reduzir isso, assim, meu objetivo é reduzir, sei lá, por período da tarde só, e esse da noite mais pra frente sair. E com isso, eu não quero deixar as pessoas na mão, porque eu tenho um público que já me segue, né? Então, assim, por exemplo, hoje uma mãe falou pra mim, eu dei alta pra criança. Jane, quando que a gente vai marcar? Mas eu sigo lendo seus posts, viu? Tá então, é vendo? aquela pessoa que, mesmo que você vai dar alta, ela vai continuar ali com você. Então, eu quero continuar com o projeto. O podcast, eu não sei como ele vai continuar, porque a gente fez primeiro um plano para 1 ano, né? Então, eu não sei como que a gente vai renovar a ideia para o próximo, mas a gente pretende fazer um e-book com conteúdo, já que a gente pesquisou, que nem eu falei, a gente faz pauta para tudo. Tem transtorno alimentar, tem autoestima, tem depressão, ansiedade, né? Então, é tudo com bibliografia, a gente cita, indica. Então, a gente pensou em fazer um e-book no final. Tem o Saber Viver, que é um projeto que a gente também vai lançar mais pra frente, não sei se esse ano, a segunda turma, mas talvez no começo do ano que vem. E eu vou começar no próximo mês, provavelmente, um grupo de desafio de autoestima, trabalhando esse conceito do saber viver, adultos saudáveis, né, para crianças saudáveis. E começo com uma aula inaugural gratuita para a próxima semana, a outra. Ainda estou fazendo um esquenta lá no Instagram. Legal. Quem vai, quem vem, quem vai, né? Que legal! E como é que a pessoa faz para participar? Então, a pessoa tem que me seguir no Instagram, que lá eu vou colocando as novidades. Mas provavelmente o link também da aula inaugural eu vou pôr lá, né? E depois a pessoa vai participar de um grupo VIP, uma lead, onde eu me comunico com ela e ela vai sabendo, vai sendo atualizada. Mas, a priori, é isso. Todo estilo de empreendedor, né? Não para, né? Não, é sempre voltado. Podia ficar só no consultório, sossegadinha lá, atendendo, e tava bem. Aí começa a inventar coisa pra lá, inventar coisa pra cá. Não, vocês não imaginam. Essas coisas de criança em tela, já tive tanta ideia. Não, isso vai mudar porque eu vou criar um negócio. Mas vamos com calma. Mas a priori é isso. Mas eu tenho várias ideias que eu acredito que vai ajudar as famílias a lidar com algumas gabarito, questões. Amor pelo que você faz, porque assim, tudo que você faz é um brilho nos sonhou olhos. Com 9 anos. É um brilho nos olhos, assim, Bom, se eu for começar a falar, eu começo a chorar. Então, calma. Não, de verdade, uma excelente profissional, não tenho o que dizer. Você realmente me ajudou a sair das trevas, porque você, né, você viu. De verdade, hoje eu sou uma pessoa com uma autoestima que só quem viu sabe, entendeu? O jeito que eu estava e hoje o jeito que eu sou, o jeito que eu sou feliz. Quando a gente descobriu, né, que você falou do transtorno bipolar, que não é possível, meu Deus. E que você falou, acredito que você vai ter uma vida normal a partir do momento que você começar a tomar o remédio. Às vezes a pessoa... Que foi teu maior medo. Meu maior medo de ficar drogada, ficar... E hoje eu tenho uma vida normal. Hoje eu estou desenvolvendo projetos. Só não gosto quando eu vou na farmácia, né? Mas tudo bem. Quando eu vou na farmácia... Esse é o outro lado da história. Mas assim, quando você falou assim pra mim, você, Ana, vai ter uma vida normal. E hoje eu tenho uma vida, assim, uma qualidade de vida... Que eu falei, amor, por que não descobrimos antes? Porque ele sofreu tanto. E é verdade, quantos casamentos, assim, ou acabaram, ou passam por crise, mas só por um pequeno detalhe, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem. Às vezes a pessoa, sabe, ela não tem acesso, entende? Ou porque tem um preconceito, ou... né, de não fazer uma terapia, né, por causa de tanto... Eu não sou louca, não preciso disso. Preconceito, por não procurar ajuda. Ele foi um parceiro incrível, porque ele foi saber o que era, encorajou e falou, não, vamos fazer. E você sabe os perrengues que a gente passava para manter ali a terapia. E dizer que, assim, te dando feedback, olha, hoje eu tô dando aula, hoje eu tô com plataforma, sabe? Hoje eu tô com meu projeto. Quando você falava, eu te vejo dando palestras, é o que tá acontecendo, é o que... Então, assim, a minha gratidão a você é gigante. Você mora no meu coração, eu amo você. E, juro, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata. De todo o coração. Linda. Obrigada. Eu não tenho palavras nem para agradecer, porque é verdade. Esse feedback é o que eu quero. Não porque eu quero
massagem, mas porque é isso que eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ajudar, é lógico que o mérito é todo seu, porque muito do que a gente fala depende do paciente dar passos, né? Não basta ir na terapia, tem que estar em terapia, né? Tem que aceitar a terapia, né? Isso. Então, assim, a partir do momento que você confia ali na terapia e você vai dando os passos, o mérito é completamente seu, assim, eu sou a pessoa que tá com a lanterna, mas eu sei que tá andando. E pra mim, esse é o melhor pagamento, que a gente conversou lá no começo, né? Não tem preço, né? Saber que, assim, é uma família que tá mais feliz, mais equilibrada, crianças protegidas, tá pago. E estamos assim, somos loucos, mas agora loucos felizes, não loucos, né? Quem não é, né? Todo mundo é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra pessoa que tem problema de depressão ou com outro tipo, o esporte ajuda? Demais. O esporte, a prática de exercícios físicos, né, ele é um fator de proteção para a mente. Ele ajuda a equilibrar os hormônios, tem evidência, né? Então, libera endorfina, equilibra ali a questão do cortisol. Então, assim, é evidente que não só para a saúde mental, mas para toda a saúde, o exercício físico, né, ele vai fazer diferença. Então, a gente precisa. Eu coloco para os meus pacientes que, assim, faz parte do tratamento. Né? Porque, assim, grande parte dela, ela saiu, ela resolveu correr, uma coisa que ela não gostava, né? Uhum. Ela resolveu correr. Eu lembro da primeira corrida que nós fizemos, foi na Zona Oeste. Era uma corrida de 10 km que eu fui só para acompanhar ela. Eu falei, não, eu vou te acompanhar, não esquenta a cabeça. Ela teve para mais de 10 crises de pânico no meio da corrida. De parar, falta ar, que eu tô passando mal. Eu falei, calma, tudo mais. Falava que eu ia morrer, porque a sensação de morte. Nossa, mesmo, aí foi conquistando, foi melhorando, junto com a psiquiatria, tomando os remédios, e hoje tem uma vida saudável, pratica esporte, corre, passeia, viaja. Só quero te matar na TPM, né, amor? Nossa. Mas é pra qualquer mulher na TPM que quer matar o marido, né? Então tá tudo certo. Não é verdade. Para com isso, né? Pode parar. Tem gente que tem sorte. Anderson, tua mulher quer te matar na TPM, Anderson? Poxa, gente. Então tem alguém que tem sorte aí nessa história. Acabou pro seu lado. Poxa, o mês todo é tranquilo, né? Porque um dia, Poxa, para de reclamar, poxa. O papo foi maravilhoso. Que bom. Infelizmente, temos que acabar. Passa suas redes sociais, fazendo um favor. Principalmente o Instagram. O podcast. E o podcast. E o Instagram pra todo mundo se inscrever aí. Isso, gente. Tem que se inscrever, tem que comentar e interagir. E participar de tudo. Poxa. Eu muito falo isso, que quer valorizar o que a gente tá fazendo nas redes, interage, poxa. Não é verdade? No Instagram é psicóloga_Dijeane. Vou ter que soletrar, gente, porque meu pai teve que caprichar. Então é psicóloga_DJEANE_Moura no Instagram. E no YouTube é Inteligentemente Podcast. Maravilhoso. Então tá. Se a pessoa quiser te consultar, como que ela faz? Uma fila de espera. Você sabe que eu não tô nem fazendo fila de espera, mas a pessoa pode tentar, assim, porque se eu não tiver com a fila de espera, quando ela entrar em contato comigo, eu indico profissionais que são da minha confiança, que eu sei que vai abraçar ela. Através do Instagram mesmo ou tem um telefone? A pessoa pode entrar em contato pelo inbox do Instagram que eu respondo, tranquilo. Então tá bom, perfeito. Não vou nem falar pra ligar pro WhatsApp, porque eu acho assim, muito mais rápido até pelo Insta. Pelo Insta, né? Porque você é uma pessoa que fica lá, né? Fico agora, né? Agora a gente tá tentando se modernizar. Somos mulheres modernas, tá pensando o quê? É um passo a mais, né? Ir pra parte digital, porque quem gosta de gente sempre fica com aquela preocupação, né? Não vai distanciar, não vai ser frio. Então tem sido um desafio novo me comunicar com o pessoal por lá. Então, mas a meta é ajudar mais e mais pessoas, se a pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp, é uma pessoa, mas de repente a pessoa manda uma mensagem pelo inbox que eu vou poder printar, fazer alguma coisa e responder por um monte de gente. Passando por aquela situação de repente. Isso. Então, por isso que eu tô orientando procurar por lá. Porque de repente, perfeito. com uma pergunta, eu ajudo mais gente do que uma só, né? Mais uma pessoa só. Ai, com certeza. Ai, gente, não, eu tô, assim, muito feliz, de verdade, porque... Só Deus e ela sabe. E quem deu a ideia de convidar ela? Acredita, na hora ele lembrou, então... É a prova viva que ele viu o resultado da psicologia. Que é melhor feedback do que o dele, que tá aqui, ó, todo feliz. Olha só. Não, porque assim, como eu falei, aqui a ideia do podcast é sobre empreendedorismo. Só que eu quero trazer histórias legais. E
Mas você imaginar que até sacoleira ela já foi? Aí eu trouxe você para contar a história também da minha parte da minha esposa, e para pessoas que escutam, estão passando por um momento, que acham que não, e que é uma doença normal, que pode passar, que tem cura, que vai ter uma vida normal, e a pessoa acha que não, que acabou a vida dela, né? Na verdade, existem transtornos que a pessoa vai ter que lidar a vida toda, como o caso do transtorno bipolar, borderline, que são transtornos que a pessoa vai ter que fazer tratamento, mas assim, é como se a pessoa tivesse pressão alta. Hipotiroidismo, que é o meu caso. Foi assim que ela me convenceu. Você não toma um remédio para tireoide? Você vai tomar remédio para o transtorno bipolar. E como que vai ser a vida? Normal. Fica tranquilo. Então, é isso que os pacientes e as famílias precisam entender. E quem não é paciente, não é família, mas é sociedade, pode contribuir, também precisa aprender. É isso né? aí. Sim. Eu acho assim que a história de vocês já faz um podcast, um episódio já sobre saúde mental perfeito. Não, foi tenso, foi tenso. Olha, estou muito feliz. Olha, eu tenho certeza que você que assistiu deve ter gostado demais. Então, é para curtir, é para compartilhar, é para comentar. Segue todas as redes da Digiane. Notificação, assina o sininho. Porque, olha, maravilhoso. Podcast, vai lá, Inteligentemente. Eu achei esse nome incrível. Aí, peraí, só não cortar. Que aí Nosso podcast vai ser infinito. A pessoa não... Você falou que eu não sei se nós falamos isso ao vivo. Você está fazendo esse podcast junto com uma outra doutora. Com a Amanda Moraes. E ela é especialista em quê que você falou pra gente? Obesidade. Mas acho que ela não falou no... Falou. Ela é especialista em obesidade. Tadinha, tem alguma especialista em memória? Quero ter certeza para não escapar nada, para dar todas as informações. Perfeito. A Amanda Moraes, ela é especialista nessa área. Ela tem rede social, é a Amanda Moraes, mesmo se eu não me engano, é a Amanda Moraes, psicóloga. E o trabalho dela é excelente, dá muita dica, muita informação de valor no Insta dela, é bem legal. Vou até seguir ela, que não conhecia, não. E assistir todos os seus episódios também. Assista. Fazendo favor, né? Por isso favor. mesmo. Olha, então, bora divulgar, bora assistir, bora seguir, bora curtir, bora compartilhar. Sigam também o estúdio Mídia 013, que é o nosso estúdio aqui do Anderson. Nosso patrocinador. Patrocinador por enquanto, porque você pode também ajudar aqui a patrocinar, tá? Para ficar aparecendo aqui na nossa telinha. Então, o legal do YouTube é que o YouTube eterniza. Então, toda vez que alguém for assistir, vai estar aqui tua empresa. Então, isso é muito bacana. E não esqueça de seguir este ser, que ele não posta nada, ele só reposta. Mas fala aí, vai a tua rede social. O meu é pai de 3, que é EH, pai de 3. Porque ele é só isso, gente, na vida. Pai aguenta a mulher. Falei alto. Ai, pensei alto. E o meu, como vocês já devem saber, né? AnaVasconcelos.oficial. E lá, obviamente, eu nunca tô arrumadinha, mas é que é muito vida real, é o dia a dia da mulher que tá ali todo dia na correria, sendo mãe turista, mas dando dicas de bem-estar, de saúde. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Diane. Eu estou muito feliz. Obrigada por ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço, viu, de verdade, ó. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.